Olá pessoal, boa tarde. Tava aqui sozinha, né? Que a minha filha saiu e tava aqui orando um pouquinho e o Senhor me trouxe a mente, né? A palavra gratidão, né? E eu ali orando, falando com o Senhor e Ele foi me trazendo algumas coisas à memória, né? E aí eu falei assim, acho que vou gravar um vídeo que fala sobre gratidão, porque talvez alguém está precisando ser grato, ou às vezes alguém acha que de alguma maneira não precisa ser grato a ninguém nem a nada. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5:16, fala assim: alegrem-se sempre. No 17, orem continuamente. No 18, deem graças, ou seja, sejam gratos. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é algumas circunstâncias, são todas. Ah, mas quando eu estiver triste eu vou ter que dar graça? Sim, sim, porque é perfeito, é maravilhoso e Deus está cuidando de todas as coisas. E em todas as circunstâncias deem graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade dele é que a gente se alegre sempre, que oremos a ele continuamente e que sejamos gratos a ele. E é perfeito, porque a gente vê o quanto Deus, ele é maravilhoso. O Senhor, ele fez o mundo, né, para que vivêssemos nele. O Senhor, ele nos dá saúde diária. O Senhor, ele nos dá uma família. Ele nos dá um emprego. Ele nos dá inteligência para a gente poder refletir sobre as nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo errado, que a gente possa corrigir. E nesse momento, a palavra é gratidão. Gratidão. E eu fazendo uma reflexão ali sobre todas as coisas que eu já vivi no passado. Alguns anos atrás, né? Passei por momentos assim bem difíceis, muito difíceis, muito difíceis mesmo, a ponto de... Sabe quando você pega, tem um ditado que diz, né? Eu estou mais quebrado do que arroz de terceira. Os antigos usam muito isso, e meu pai, né, ele usa bastante, mas é tipo isso. Mas imagina o tamanho de um arroz, né? E ele quebrado ali em 3, 4 partes, um grãozinho. Então eu estava mais ou menos assim. Escolhas que eu fiz e consequências, né, das minhas escolhas, porque a palavra de Deus também diz que um abismo ele chama o outro. E ainda assim, em momentos de tristeza intensa, em momentos de até desespero, né? Ainda que eu tivesse me recolhido, né, ali para minha insignificância, para minha própria conscientização, ainda assim, nesses momentos, eu sempre agradeci a Deus, crendo que Ele faria o melhor. E o que eu posso tirar disso hoje, né? Hoje, sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Lições, muitas lições. E alguns anos atrás eu estava quebrada, assim como esse arroz de terceira. Olha que coisa terrível. Eu sou barro, você é barro. E para que serve, né? Um vaso quebrado, todo trincado. Você acha mesmo que Deus vai chegar ali e vai falar assim, não, vou colar, vou pegar Durepox, vou pegar fita crepe, vou colar com Tec Bond? Deus não vai fazer isso, não. Se a gente quiser ser restaurado. Enquanto eu estava ali, né, nesses anos aí, vivendo dessa maneira, eu falava para Deus, Deus, eu quero ser restaurada. Eu quero retornar a ser quem eu era antes, em essência mesmo, sabe? E Deus, ele trabalhava.
E eu não ouvia a voz dele. Algumas pessoas falavam comigo, falavam posicionamento. Dora, você precisa se posicionar. E amém. E amém. E às vezes a gente tem urgência, né? Naquilo que a gente quer que Deus faça. Deus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Deus, ele tem o tempo todo nas mãos dele. E cabe a nós nos sujeitar à sua vontade. E ali, o que Deus fez com aqueles mini pedacinhos de Dora? Ele ia esmagando mais. Nossa, mas Deus, ele é mau? Deus, ele fazia isso porque ele queria o seu mal. Ao contrário. Deus, ele queria me restaurar por completo. Se ele pegasse caquinho por caquinho ali e juntasse, quando ele enchesse novamente de azeite, quando ele falasse, eu vou te usar, o que ia acontecer? O azeite ia sair. O azeite não ia reter na minha vida. E com certeza eu estaria novamente no chão. Mas Deus, ele pegou e transformou toda aqueles caquinhos em pó novamente. Um por um, fazendo. Doeu? Ah, Jesus, como doeu. Eram coisas assim que eu achava que eu nem ia conseguir viver. Eu falei, Deus, não sei se consigo sobreviver a isso. Ainda assim eu cria, né? Eu cria, e graças a Deus por isso, porque ele foi trabalhando ali. Foi trabalhando, ele colocou mais água. Ele colocou água e aí foi dando mais leveza, né? Ele já não estava mais espremendo, agora ele já estava juntando, né? Já estava homogeneizando tudo aquilo. A minha vida espiritual, falando para mim, Dora, faça isso, haja dessa maneira, não se preocupe com os outros. A restauração é em você, não é nos outros. Eu quero trabalhar em você, não é nos outros. É claro que através de mim o Senhor alcançará outros, né? Assim como naquela passagem que tem Jairo, né, ali dizendo para Jesus curar a filha dele, que a filha dele estava à beira da morte. Jesus não precisava ir na casa de Jairo, não é? Ele não precisava. Era só uma palavra que aquela menina estaria curada. Assim como ele fez com o servo do centurião. Mas Deus precisava curar uma mulher. Jesus precisava curar aquela mulher. E ele precisava caminhar. E ele estava indo à casa de Jairo. E Jairo teve que esperar. Jesus ia fazer a obra na vida de Jairo. Mas antes disso, nesse processo de ir até a casa de Jairo para restaurar a vida da filha dele, uma mulher, ele tem um encontro com uma mulher ousada, né? Uma mulher sábia, que toca ali nas vestes dele, imediatamente ele é curado. Então esse processo que Deus fez na minha vida e está fazendo na sua, eu tenho certeza, é um processo que ele precisa alcançar outras pessoas. Então Deus confia em você, Deus confia em mim, para que a gente não desista, ainda que esteja doendo. Eu tenho certeza que quando toda aquela multidão parou e aquele alvoroço se concentrou apenas em Jesus ali naquela mulher, Jairo falava, meu Deus do céu, vamos embora, né? Eu acho, né, que passava isso na cabeça dele. Vamos embora que a minha filha já está morrendo, se ela morrer não tem mais o que fazer. Então a gente precisa crer também que o único que pode trazer a vida novamente, seja após a morte, seja a vida espiritual, é Jesus. Então nesse processo que Deus está trabalhando na nossa vida, está ali amassando o barro, está refazendo o vaso, muitas outras pessoas estarão sendo levadas a Cristo. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra e seja grato. Está doendo? Obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo assim,
Mesmo da maneira que eu estou, o Senhor não me abandonou. Mas é fato de uma coisa: Deus quer restaurar você e você precisa permitir, porque senão não há como Deus atingir outras pessoas, não há como Deus trabalhar novamente na sua vida. Tenha paciência, siga o movimento de Cristo, viva o hoje. A hora que acordar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Deus, como eu vou viver hoje? Deus, Ele vai te dar a porção diária. O problema é que muitas vezes nós estamos com a nossa aparência física lindas, né? Lindos, maravilhosos, marombas, bem maquiados, bem vestidos. E por dentro? E por dentro? Está permitindo com que o Senhor faça a obra na sua vida? Vai ser através de você. Ouça bem. Através de você, da sua gratidão, que o Senhor vai atingir outras pessoas. Vai fazer muito mais na sua vida. Seja grato. Seja grato por você estar em pedaços. Seja grato porque o oleiro, ele vai refazer um barro, um vaso de honra, um vaso novo. Ele vai encher de azeite para que esse vaso derrame na vida de outras pessoas, transborde na vida de outras pessoas. Ah, como eu sou grata, Senhor. Como eu sou grato a Ti, ó Pai, por esse dia de hoje, pelos anos de luta e tribulação que eu passei no passado. E hoje eu só tenho que mais uma vez te agradecer. Eu te agradeço, Jesus, eu te amo. Seja grato. Seja grato a Jesus. Seja grato ao Criador da vida. Seja grato e permita que Ele use você da maneira como Ele quer, como Ele quiser, porque só Ele é capaz de nos dar uma vida plena. Concentre-se no hoje. O amanhã não nos pertence. E o ontem é passado. Não tem como a gente chegar lá. Hoje sim. É um presente, é presente de Deus. Tô quebrada? Ô Deus, obrigada, Senhor. A minha família ainda não está restaurada? Obrigada, Jesus. Os meus filhos não estão na presença de Deus? Obrigada, Jesus, porque é sempre tendo um coração grato que o Senhor vai trabalhar. Seja grato, agradeça, porque é isso que Deus quer. Ore continuamente, seja grato, porque Deus vai usar a sua vida para atrair outros à presença dele. As pessoas verão o que Deus vai fazer na sua vida e virão até a presença dele. Deus quer te usar. Permita-se. Permita-se. Tem também aquela passagem de Ezequiel que eu gosto tanto, né? Quando ele está ali próximo, né, ao rio. Ele coloca lá os tornozelos. E eu creio que ali a correnteza é um tanto forte, né? Tem que se firmar bem o pé. Depois ele vai, coloca os joelhos. Um tanto mais forte a correnteza. Ainda assim ele tem que se permanecer. Depois quando dá nos lombos, ainda ali é mais complicado ainda, porque se a onda for muito maior, você vai ter, ou se a correnteza, né, for muito maior, você vai ter que nadar. Você sabe nadar? Jesus, ele quer te dar essa experiência. Ele chama você, venha para o rio, para o meio do rio. Ali você só tem que se deixar levar, porque Jesus, ele é o nosso guia. É ali onde não fazemos força, né? Onde não estamos grudados aqui nessa terra, mas estamos completamente firmados nele. E Deus nos dá leveza. E que este dia, sábado, seja um dia leve para a sua vida e que daqui para frente seja um dia muito leve. Toda ansiedade seja lançada em Cristo, porque Ele tem coisas maiores para nós. Que possamos estar presentes no dia de hoje, para que a gente possa alcançar a bênção de hoje, para que a gente possa alcançar
os nossos, aqueles a quem amamos. Deus abençoe a sua vida, que a graça dele esteja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho. Que hoje seja um dia de graça, de gratidão. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças te dou, Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.